para os filhos. É fato que não é essa liturgia própria do dia de Santo Atanásio, mas parece que hoje o dia coincide e a liturgia, ainda que não sendo a mesma, é quase toda voltada a ele. Quem é Santo Atanásio? Um grandioso bispo, patriarca de Antioquia, de Constantinopla, e estou trocando, enfim, Alexandria, lembre, é muito patriarcado. E foi um grandioso defensor da fé. Em meu concílio de Éfeso, quando os arianos se levantavam com suas ideias, ele então, ainda sendo diácono e sendo ali, estando junto ao seu bispo, a quem depois sucedera na cátedra, colocou as argumentações necessárias para defender a fé. E aqui cabe um olhar, aquele que abre o sentido tanto do pastor, o sentido tanto da fé e o sentido da correspondência daquele que o segue. Vemos o que é, em primeiro lugar, uma heresia. Heresia é uma resposta para um problema real, só que uma resposta errada. Em primeiro lugar, não podemos colocar Ário, por exemplo, ele quis errar, então, não. Era uma necessidade. Diante de determinadas questões e circunstâncias, deu uma resposta. Só que aquela resposta é uma resposta errada ao problema real. E qual era a questão? Não querendo colocar o apóstolo Filipe aqui em maus lençóis, mas por vezes no Evangelho, nosso Senhor, para fazer-nos elevar o olhar e entender que o Pai é daquele pelo qual tudo deriva, então coloca como aquele que é inferior, e assim coloca Ário, é uma criatura, é algo menor. No entanto, a gente tem que fazer um caminho, entender o modo como nosso Senhor foi ensinando aos seus. Se só por dizer que era filho, já queriam apedrejá-lo e não queriam entender a fé e abraçar a fé. Então nosso Senhor, do mesmo modo como Deus o faz na história da criação, então vai fazendo com que eles caminhem. Deus não chega para Abraão e fala assim: eu sou o único Deus e os outros não existem. Eu sou o seu Deus. Depois, eu sou maior do que os outros deuses. E por fim, eu sou o único Deus. Não existe outro fora de mim. Deus foi mostrando assim o seu povo. E agora, o entendimento da Trindade. Não 3 deuses, mas um Deus em 3 pessoas. E aqui vemos este ato de defesa que percorreu quase todo o primeiro milênio. Qual é o sentido então da heresia? Ário não ter querido se deixar corrigir diante da verdade. Vemos o modo como
isso é mostrado em meio à liturgia. São Paulo anuncia aquele povo para que se converta, mas não queriam aceitar. Paulo então fez aquilo que é próprio. Não quer? Tá bom. Porque a fé não é um sentido, não tem que ser forçada. Você tem que. A fé não é uma ideia. A fé é um encontro. O Papa Bento XVI, quando em uma de suas obras, ainda como cardeal, quando fala na introdução ao cristianismo, o que é a fé, o que é o cristianismo, é o encontro com uma pessoa, Jesus Cristo, a qual eu tenho que abraçar tudo. Do mesmo modo, você, uma pessoa casada, não, eu amo meu marido, mas não tem mais, eu amo ele com tudo. Quero que ele melhore diante dos seus defeitos, mas eu abraço com tudo. A fé se abraça com tudo. Se aqueles homens não queriam abraçar, o sentido é apresentar, mostrar, dar testemunho, para que seja um canal de encontro com Deus. Essa é a missão de quem? De todo batizado. Todo batizado é chamado a isso. Qual é a maior frustração para um padre? Certa vez conversava com um padre que ele falava, isso dava vontade de rir. A coisa mais intrigante ver como as pessoas não entendem a fé e aquilo que abraçam é quando a gente chega, por exemplo, no mês de outubro e pergunta: quem é missionário? Ninguém levanta a mão. Fazer, por que esse povo está aqui? Aí pergunta: quem é católico? Todo mundo levanta. Ué? Se você é católico, se você é batizado, você é missionário. E se você não está abraçando a missão, então tem alguma coisa errada, você só está esquentando o banco. Porque aqui está sombra e lá fora está sol. Só deve ser isso. Então tem como distinguir uma coisa da outra. Quem abraça a fé, abraça tudo. Eu não posso abraçar, não, eu sou católico, mas eu aceito só isso aqui. Não. Então você não é católico. E por isso a necessidade de conhecer, viver, corresponder e aprofundar sempre mais a fé. Padre, se eu cometer algum erro, corrige. Todos temos um caminho para isso. E por isso nosso Senhor mostra o modo como devemos corrigir, apresentar, fazer. Nosso Senhor mesmo faz. Felipe questiona: não, mas mostra-nos o Pai. Felipe, eu já falei mais de uma vez, eu e o Pai somos um. Nosso Senhor corrige de modo claro, direto. Corrige Pedro, coloca Pedro como centro. Pedro: não vai acontecer. Vá para trás, você aprende a seguir. Você não é quem manda, você é a voz que transmite aquilo que foi decidido. Ah, padre, o Papa então não manda em tudo? Não, ele confirma. Confirma na fé, transmite a vontade de Deus. É Deus quem guia a sua igreja. Então, vemos este sentido. E do mesmo modo, diante disso eu tenho que saber
corresponder à fé. Corresponder diante daquilo que eu faço. Eu não posso simplesmente achar que eu sou católico. Como não tem nenhuma dos adolescentes nem dos jovens, então eu vou fazer porque eles falam que não dá, né? Eu não posso ter um sabor católico. Eu tenho que ser católico de verdade. Não posso ser um verniz artificial, superficial. Eu tenho que ser de verdade. Tem uma frase de um padre que eu gosto muito. Eu estava vendo com ele esses dias, na segunda-feira. Deus não é um Deus de muito nem de pouco. É um Deus de tudo. A nossa fé é assim. É tudo. Por isso, existe um caminho de mudança, a qual eu tenho que buscar, querer e me esforçar. Não tem cabimento um católico que não conhece a sua fé e que não busca conhecer a sua fé. Não pode. Não dá. Se tem alguém assim, não é católico de fato. Ah, padre, mas eu me converti agora e ainda tenho práticas. Ok, então você vai conhecer, vai buscar, vai entender e vai mudar. Ah, padre, horóscopo. Você acha que Deus vai ficar... Deus que fez tudo? É claro. Deus ordena os astros, mas você acha que os astros vão ter influência na sua vida? A Lua tem influência nas marés e tudo mais. Agora você acha que Júpiter na casa de Saturno e Deus sabe mais o que vai te levar a ter emprego ou não? A ideia é quase estapafúrdia. É uma pessoa que acha que vai influenciar no seu humor de... Não. Tanto que quem dá o nome aos astros? O homem. Porque o homem tem... Dar o nome é ter poder sobre. Não é eles sobre nós, mas o contrário. Então saber, isso não tem sentido. É fato, são feitos para quê? Marcar os dias, organizar determinadas coisas, ponto. Ah, padre, e o meu modo de agir? O Senhor mostra como. O modo como devemos aprender a amar a Deus. E como amamos a Deus? Ah, padre, eu sinto aqui que eu amo e isso não quer dizer nada. Qual a sua correspondência com o Senhor? Você tem buscado falar com Ele na sua oração? Tem se empenhado em corresponder a Deus diante daquilo que Ele te pede? Tem sabido parar? Para saber o que deve ser feito, quando deve ser feito? Não, padre, eu trabalho, não sei o que, leva trabalho para casa, então você está fazendo errado. Deus não falou para você fazer isso. Isso, além de tudo, é uma falta de fé. Que você não está fazendo para Deus. Você está fazendo para aparecer, com a sua vaidade, que quer se mostrar mais para o seu chefe. Você está fazendo porque quer mais dinheiro. Então é a sua ambição, a sua avareza. É por isso. Mas agora... Mas o trabalho não dignifica o homem? Aham. Mas o homem não foi feito para ser um burro de carga.
E o trabalho ao qual edifica é o saber fazer o que deve ser feito, quando deve ser feito e como deve ser feito, para fazer do melhor modo. Então, às vezes, o que eu tenho que fazer é saber parar e descansar, é saber deixar o trabalho no trabalho, quando chegar em casa ser um bom pai de família, um bom esposo, uma boa esposa, uma boa mãe de família, dar atenção aos filhos, dar atenção aos pais. É assim que eu expresso o meu amor por Deus, correspondendo ao que Ele me pede para fazer, quando Ele me pede para fazer. Do mesmo modo, saber como falar e o que falar aos outros. Padre, porque eu vou e corrijo os outros. Como? Porque o corrigir não é só falar o que é certo, mas também do modo certo. Nosso Senhor podia ter chegado para Filipe e falar assim: pô, Filipe, 10ª vez que eu estou falando. Ele fala assim? Não. Chamou Filipe à realidade, fez um modo de condução, não alterou a voz, levou a Filipe a compreender e entender aquilo que era de verdade. Assim se corrige. Ficar se alterando não vai adiantar em nada. Do mesmo modo, 2 erros. O primeiro, o furto a Deus. Tem gente que furta a Deus. Tira de Deus aquilo que é próprio dele. Em primeiro lugar, a sua honra. Não dá a Deus aquilo que é de Deus. Alguém que não vem à missa, alguém que não faz o que deve diante dos seus atos, rouba de Deus a sua glória. Tem gente que rouba de Deus diante de julgar o outro. Ali fulano está fazendo. Quem é você para saber se o porquê que a pessoa está fazendo? São Satanás não ficou pensando: lá vem Ari com as ideias dele. Já não. Ele tem essas ideias, só porque algo aconteceu, mas o que é a verdade? Qual é o sentido que a Bíblia expressa? Esse. Portanto, expressar ali, saber corrigir ali. O julgar é de Deus, não cabe a mim fazê-lo. 3 coisas, né? Primeiro, que se expressam posteriormente. Primeiro, falar. Do outro eu só falo quando é algo bom, porque aí nunca vai ser fofoca. Falar bem do outro nunca é fofoca. Agora já, fulano é uma pessoa ótima, e para por aí. Porque se não cabe ao outro saber, cabe a nós calar. Fazer fofoca é um dos piores pecados, porque você rouba de alguém algo que você não pode devolver. Do mesmo modo, a calúnia e a difamação, que são 2 coisas diferentes. O que é calúnia? É você inventar, distorcer ou falar algo parcial para levar vantagem ou prejudicar a outro. Eu acho que fulano não fez isso. Você acha? Primeiro que você não tem que falar para os outros. Padre, mas sei lá, uma professora, você acha que a professora não fez o trabalho dela? Tá, então você vai à direção e olha, tem alguma coisa aqui, achei estranho. Pergunta,
para ver, porque é o responsável daquela pessoa. Agora, para a sua vizinha, ela não tem nada a ver com a pessoa, a não ser que seja a sua vizinha diretora. E o que é difamar? É falar uma verdade a quem não cabe saber. Fulano fez isso e eu sei que fez, eu vi fazer. Ok. Mas sua vizinha não tem que saber o que fulano fez. Isso é difamar, é tirar a boa fama de outro. Padre, mas e quando eu acho que fulano é assim? Você pode ter a sua opinião você guarda para você. E acabou. São atos nossos aos quais quem tem fé tem que corresponder. Porque o ato de seguir a Deus é corresponder àquilo que Deus nos diz e nos ensina. Senão, eu não sou católico. Eu sou um mundano, quase que um pagão, que entra na igreja porque está calor e eu quero uma sombra, e aí eu quero esquentar o banco. É necessário que saibamos conhecer a fé para mudar, para ter este verdadeiro encontro com o Senhor, para poder, como Santo Atanásio, defender a verdade, defender a Cristo, aprender a corresponder. Por fim, ver o modo como estes defenderam a fé e corrigiram ao próximo, com carinho, com amor, para que o outro não seja excluído, mas que possa retornar a Cristo. Que também nós possamos encontrar o Senhor e levar tantos outros que necessitam a Ele. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,